Abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 16. Eu estou com essa voz assim, quase que de locutor. Essa semana, a variação do tempo tem exigido bastante, mas os chás de romã, gengibre, limão e a graça de Deus tem nos ajudado. Então vamos, pela graça do Senhor, falar hoje sobre uma mensagem cujo tema é: para você, quem é Jesus? Por isso convido você a me acompanhar na leitura de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 17. Mateus 16, de 13 a 17, diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Oremos. Senhor, diante da Tua face nós estamos, bem como também, Senhor, expostos à Tua palavra. Que o Senhor, mais uma vez, através da Tua misericórdia e graça, nos fale ao coração. E que a Tua palavra, Senhor, encontre em corações abertos, dispostos a obedecerem ao Senhor. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Para você, quem é Jesus? Logo nos meus primeiros anos de caminhada com Cristo, de minha conversão, conheci uma canção que os mais novos conhecem, que começa assim: Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem tê-lo ou vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante ou se proclame que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador. Uma adaptação de uma letra que foi traduzida de Ralph Carmichael, é isso, né, pastor? O mesmo autor que compôs Tudo Ele é para mim, popularmente conhecido como Nas Estrelas, nós cantamos na semana passada. E num trecho dessa canção que louvamos ao Senhor na semana passada, há uma pergunta: o que Ele é para mim? E no final nós cantamos: tudo Ele é para mim, tudo é Jesus para mim. Mas quando a gente diz, ou quando a gente canta tudo é Jesus para mim, o que isso quer dizer? O que isso significa? Significa que Jesus é o bem ou a pessoa mais importante para nós? Jesus é mais importante para nós do que a nossa própria vida? Do que a nossa própria família? Nossos filhos, esposa, status? Será que nós, quando cantamos isso, estamos dizendo a verdade? Para você, quem é Jesus? A percepção que nós temos de Jesus, ou o que cremos a respeito de Jesus, não muda em nada quem Jesus é. Ele é imutável, Ele é desde a eternidade. E nada do que cremos a seu respeito o modifica. Mas o que cremos a seu respeito nos muda. Muda as nossas escolhas, muda as nossas palavras, muda as nossas ações e reações diante das circunstâncias, porque muda o nosso coração. O que cremos a respeito de Jesus muda o nosso coração. E aos seus discípulos, Jesus fez uma pergunta: o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem, ou seja, dele mesmo? O que dizem os homens? Quem é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus? E então os discípulos dizem, uns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. E então Jesus se volta para os discípulos, e por que não para nós?
e pergunta: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Qual seria a nossa resposta nessa manhã? E para refletirmos sobre isso, vamos pensar sobre alguns públicos ou algumas pessoas que se aproximaram de Jesus ao longo do seu ministério. Muito embora nem todos que tenham se aproximado de Jesus viveram de uma forma íntima, ligada a Jesus. Mas elas nos ensinam, essas pessoas, esses públicos que se aproximaram de Jesus, porque a forma como enxergavam a Jesus, nos ensinam também a respeito delas e a respeito de nós. Então, o que nós podemos pensar sobre isso? Bom, em primeiro lugar, entre os públicos que se aproximaram de Jesus, existiram os incrédulos obstinados. Para eles, quem era Jesus? Ou quem é Jesus? Para eles, Jesus era um falsário, era um farsante. Para eles, Jesus era um mentiroso, era um blasfemo. Para os incrédulos obstinados, com o coração endurecido, Jesus é uma invenção humana, ou no máximo, um homem bom. Mas a obstinação torna o homem inflexível, irredutível. Mesmo quando exposto à verdade, ele se enrijece e não se prostra, não se deixa convencer. É uma atitude que a Bíblia também chama de dura cerviz, dureza de coração, incredulidade. E a obstinação, a dureza de coração, a incredulidade fecham portas. Faz com que pessoas percam as oportunidades que Deus concede. A incredulidade custa caro. A incredulidade cobra um preço. E engana-se quem pensa que Jesus, quando falava através de parábolas, ou ensinava através de parábolas, que ele fazia isso para facilitar o ensino. Um pouquinho antes, depois nós vamos lá, mas no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus começou a ensinar por parábolas, os discípulos perguntaram para o Senhor: por que o Senhor fala através de parábolas? E na verdade Jesus passou a ensinar através de parábolas por causa da dureza de coração dos religiosos, da incredulidade, quando eles blasfemaram contra o Espírito Santo. E então no capítulo 13 Jesus passa a ensinar através de parábolas. E no versículo 10, no capítulo 13, os discípulos perguntaram a Jesus: por que falas por parábolas? E então, a partir do versículo 11, Jesus explica. Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, os incrédulos, os duros de coração, não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E continuo, versículo 14, e neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado os seus ouvidos, com seus ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Então Jesus ensinava através de parábolas, por causa da dureza de coração daqueles que não se dobraram, não reconheceram que Jesus de fato era o enviado de Deus. E por causa da dureza de coração, da incredulidade dos religiosos, Jesus os chamou de hipócritas, os chamou de geração perversa e adúltera. Era uma geração orgulhosa, invejosa de Jesus, soberba. E a Bíblia nos diz que a soberba é um prenúncio da queda, da ruína. Eram orgulhosos. E é interessante que Jesus começou o seu sermão lá no monte, ou na montanha, como é conhecido, no capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres, ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqueles que não confiam em seu próprio entendimento e que reconhecem a sua condição de miserável diante de Deus,
Destes é que são, o que é o reino dos céus. Não são aqueles obstinados com corações duros, que não creem e ainda zombam dos que creem, desprezam os que creem, endurecem o coração. E Jesus orou ou disse: graças te dou ao Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas maravilhosas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, houve sim um público que se aproximou de Jesus, mas com um coração duro, incrédulo. E para eles, quem era Jesus? Jesus era um farsante e perderam uma oportunidade. Mas também há um outro público que se aproximou de Jesus, que eram os simpatizantes. Mas se simpatizar com Jesus não é sinônimo de salvação. Há pessoas que se simpatizam com os ensinos de Jesus, mas continuam incrédulos, perdidos. E para estes, quem é Jesus? Jesus é alguém poderoso, é alguém que pode me curar, pode realizar os meus sonhos, os meus desejos. Os ensinos de Jesus me fazem bem, fazem com que eu me sinta bem. E enquanto Jesus satisfizer as minhas expectativas, então tudo bem. Enquanto for conveniente a mim, eu ando com Jesus. Mas quando não for mais conveniente, então eu deixo Jesus. Foram aqueles homens, inclusive discípulos de Jesus, que o deixaram quando ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Pessoas que se simpatizam com o que Jesus diz, mas ainda não creem em quem realmente ele é. E até têm boas opiniões sobre Jesus, mas ainda não entenderam quem ele é. Quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens, quem eu sou? E aí eles tinham uma boa opinião sobre Jesus. É um profeta. É João o Batista. Era uma boa opinião, mas era uma opinião errada. Entretanto, mesmo que a nossa opinião sobre Jesus seja boa e seja certa, não significa que temos a aprovação do Senhor. Porque Deus não se abala com o tipo de opinião que temos a seu respeito. Deus não fica melindrado com a nossa opinião. Deus não se altera ou se deixa levar a respeito do que pensamos ou a opinião que temos sobre Ele, se Ele é justo ou injusto, se Ele ama, não ama. Deus é Deus independentemente do que nós cremos, independentemente do que temos de opinião a seu respeito. Inclusive, entre essas pessoas que se simpatizam com Jesus, até entendem que Jesus é alguma autoridade, que Jesus tem um poder que veio do alto, mas permanecem indiferentes aos seus ensinos e a quem ele é. São aquelas pessoas que participam das reuniões. Jesus está ensinando lá, então vamos lá. E a multidão gostavam de ouvir o que ele tinha a dizer. Diziam: ele ensina com autoridade, ele não ensina como os fariseus, ele fala de uma forma diferente e ele faz milagres, ele multiplica pães, vamos atrás dele. Só que voltavam para casa com o coração do mesmo jeito. Não passavam por uma transformação. São aqueles que frequentam até o ambiente de crente, falam como crentes, se vestem como crentes, mas ainda não são crentes em Cristo Jesus, porque não produzem frutos como quem crê em Jesus. Os simpatizantes não duvidam dos sinais de Jesus, mas não creem em quem Ele é. Porque para eles, Jesus é alguém bom, alguém que fala coisa boa, ou um profeta, e nada mais que isso. João, no capítulo 7, fala a respeito dos irmãos de Jesus, que também não criam nele. E durante a festa dos tabernáculos, Jesus estava na Galileia, e os seus irmãos diziam: vá para a Judéia. Porque o texto diz assim, João capítulo 7, versículo 3 a 5, disseram, pois, os seus irmãos: sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, então os irmãos deles sabiam que ele fazia sinais. Então, se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Só que João explica por que eles diziam assim. Ele explica, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Sabiam que Jesus fazia sinais, que Jesus realizava milagres, mas não criam em quem Jesus era. Pelo menos até esse ponto.
Depois nós sabemos que Tiago, Judas escreveram até epístolas. Mas por que eles falavam isso a Jesus? Sobe lá, vai à Judéia, realiza sinais, para que você mostre, o Senhor mostre os sinais aos seus discípulos, ou reconquiste discípulos. Porque no capítulo 6 de João, quando Jesus disse ser o pão que desceu do céu, os discípulos foram abandonando Jesus. Ficaram só ali os seus apóstolos, e entre eles um que não era, né? Ou que era diabo, foi assim que Jesus disse. E talvez na mente deles, olha, então vá lá para a Judéia, realize sinais para reconquistar os seus discípulos, ou conquistar novos discípulos. Por que eles disseram assim e não falaram, realize esses sinais para que creiam em ti? Porque eles também não criam. E há pessoas que buscam a Deus, pedindo para que Ele realize milagres, os nossos desejos, mas não pedem para que Deus manifeste a sua glória através das realizações do que pedimos a Ele. Não é para satisfazer o nosso ego, é para a glória de Deus. É para a manifestação do poder do Senhor, para que creiam nele e não nos glorifiquem. Porque Jesus não veio ao mundo para ganhar adeptos ou simpatizantes. Jesus não estava preocupado com discursos confortáveis. Ele não veio ensinar as pessoas para que se sentissem bem. Jesus não realiza sinais ou realizava sinais para terem uma boa opinião sobre ele. A Bíblia ensina que as pessoas que chegaram a Jesus foram salvas não porque tinham uma opinião correta sobre Jesus, mas foram salvas por causa da fé. A mulher que tinha o fluxo de sangue, ou mesmo o cego Bartimeu, ou o ex-leproso samaritano, Jesus não disse, vai em paz, a tua opinião sobre mim te salvou. Jesus disse, a tua fé te salvou. E quem somos nós? Pessoas que apenas se simpatizam com Jesus, ou pessoas que de fato creem nele? Porque esse seria o terceiro público que se aproximou de Jesus. Existiram os incrédulos, obstinados, os simpatizantes, mas aqueles que se converteram, como Pedro. Então, terceiro lugar, entre os públicos que se aproximaram de Jesus, existem os convertidos, aqueles que andavam numa direção, mas se converteram a Jesus. Tiveram uma mudança de mente, uma mudança de direção, uma transformação. Podem existir muitas maneiras de se conhecer a Jesus, mas somente uma é a que salva. É quando nós o conhecemos, ou melhor, quando cremos e conhecemos que Jesus é o Filho do Deus vivente. E é interessante como Pedro responde em nome dos demais. Ele não diz apenas, tu és o Filho de Deus, mas ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus que tem a vida em si e que vivifica a todo o que crê. Em João, no capítulo 6, o mesmo Pedro disse, a quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Pedro deu sinais dessa conversão. Pedro errou, Pedro pecou, mas Pedro acertou muito. E nós erramos também. Mas como nós podemos perceber, por exemplo, que Pedro ou que nós temos crido em Jesus? Através dos frutos. Frutos que demonstram arrependimento, mudança de vida, que dão sinais de que Jesus para nós não é apenas um filósofo, uma pessoa inteligente, um profeta, mas de fato é o nosso Salvador, o Filho de Deus, e que nos faz também filhos de Deus, pela nossa fé nele. Então, pelos frutos se conhecem a árvore. Pedro, por crer em Jesus, deixou as redes. Por crer em Jesus, deixou tudo. Errou, mas também acertou. E o que seria da divulgação do Evangelho sem a vida de Pedro, sem a entrega de Pedro a Jesus? O que seria de nós sem os exemplos de Pedro para as nossas vidas? A vida de Pedro nos ensina muito, porque todos nós temos um pouco de Pedro. Mas e nós? Como demonstramos o que cremos a respeito de Jesus? Nós demonstramos que cremos que Jesus é o nosso Salvador quando nos arrependemos do nosso pecado e dos nossos pecados.
quando nós confessamos e deixamos. Nós temos uma síndrome de querer a glória para nós e não dividirmos com ninguém. Isso foi o pecado de Satanás, no orgulho e querendo uma glória que não era dele. Ouvimos isso semana passada. Nosso pastor pregou à noite. Agora a culpa, a gente não quer dividir. Há quem diga, a culpa é minha, eu ponho em quem quiser. E não é assim. Olha o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecador. Mas quando era confrontado por Deus, ele dizia, a culpa é minha, é só minha. Pequei contra ti somente. Às vezes a gente fica dividindo a culpa com o outro. Eu pequei, eu errei, falei duro com você, mas você também me distratou. E não é assim. Outro sinal de que temos recebido a Jesus como Salvador é quando aprendemos a ouvir antes de falar. Temos feito um curso com casais. Ontem tivemos mais uma lição. E uma regra áurea é que enquanto a esposa ou o esposo estiver falando, o outro não fala. É o que a Bíblia ensina. A gente tem que estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e para se irar. E é difícil. Às vezes a gente tem que pedir, olha, calma aí, vai chegar a sua vez, mas ouça primeiro. A gente aprende a ouvir antes de falar. E aprende a ouvir até o final. Outra maneira que demonstramos quem Jesus tem sido para nós é quando perdoamos a quem nos ofende. Mesmo quando não nos pedem perdão. Porque Jesus nos deixou o exemplo que devemos seguir. Quando foi injuriado, não injuriou, mas perdoou aqueles que o ofenderam, que lhe trouxeram sofrimento. Mas também demonstramos quem Jesus é para nós quando pedimos perdão. Quando reconhecemos que estamos errados. E em nome de Jesus, sem dar explicações ou sem dar justificativas, com toda a humildade, em nome de Jesus, chegamos à pessoa, me perdoe. Eu não tenho explicação, mas em nome de Jesus, eu peço que você me libere desse erro que cometi contra você. São atitudes como essas e outras mais que demonstram quem Jesus tem sido para nós. Para você, quem tem sido Jesus? O que cremos a respeito dele não o muda, mas nos muda. Então pense nisso. E que Deus nos abençoe. Amém. Nós vivemos, irmãos, em dias, um momento tão difícil da história.